acho até que o Tite vai utilizar bem menos o Gabigol. Eu acho que punição maior para o Gabigol... Qual será? Sabe qual vai ser? Qual? Ele ser relacionado, vai entrar no bonde do aquece, mas não entra no jogo, e depois do jogo vai ter que ficar dando piquezinho, porque a gente sabe que os jogadores que não atuam, após a partida, ficam dando piquezinho. Aquilo ali vai mexer demais com o Gabigol, a gente sabe disso. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa, e hoje veremos as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo volta a campo, desta vez vai enfrentar o time do Amazonas lá em Manaus, o jogo da volta pela Copa do Brasil. O Brasileirão segue suspenso, né, devido às fortes chuvas que tiveram lá no Rio Grande do Sul. Decidiram por paralisar o campeonato por 2 rodadas, se eu não me engano, 2 semanas, né? Não teve Brasileirão esse final de semana, não vai ter também nesse próximo, volta só na outra semana, mas a Copa do Brasil segue de pé. O Flamengo viaja para Manaus e enfrentará o time lá no jogo da volta, né? O time do Amazonas no jogo da volta. Primeiro jogo no Maracanã, 1-0 Flamengo. Jogo da volta vai jogar com os titulares para tentar buscar essa classificação contra o time recém-criado, um time muito novo, mas que já vem conseguindo bons resultados na temporada e também nos últimos anos. E o Vene Casagrande acabou trazendo as últimas informações sobre o Flamengo, né? Bastidores, qual será a equipe, o que esperar do Mengão. O Gabigol vai jogar, não vai jogar? E aí, a torcida vai vaiar, não vai vaiar? Acredito que não vão vaiar o Gabigol como vaiariam no Maracanã. Até porque quando o Flamengo joga fora de casa, é a única possibilidade que a torcida tem de ver aqueles jogadores ali de perto. Então, se o Gabigol entrar, ele pode até ter algum chiado, alguém vaiado aqui e dali, mas acredito que não vai ser aquela vaia colossal, né? Como aconteceria caso o jogo fosse no Maracanã. É isso que veremos no vídeo de hoje, mas antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa, e também deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que o Vene Casagrande falou sobre o Mengão. Como titular, é mesmo, né? Vene? Ih, já ele fala. Olha aí, Vene. O Flamengo pode ter uma nova dupla de zaga na partida contra o Amazonas. Mesmo longe do Rio, o time deve se sentir em casa em Manaus. Cadê? Mais uma vez, o Flamengo deve se sentir em casa em Manaus. 4 meses depois, o rubro-negro é esperado no final da tarde de hoje na capital amazonense, em preparação para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Amazonas. O técnico Tite deve definir o time titular no treino de hoje, ainda no Ninho do Urubu. A principal dúvida é se Bruno Henrique e Pulgar estarão disponíveis para a partida. A zaga também pode ter mudanças importantes. Com a lesão de Léo Pereira, a dupla titular deve ser Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Será a primeira vez da dupla que brilhou no Bragantino começar uma partida pelo rubro-negro. A bola rola na Arena da Amazônia nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. Uma vez Flamengo. Vene Casagrande. A volta do Pulgar é excelente, né, para o time do Flamengo. Vamos ver se ele voltar mesmo a campo hoje. Acredito que possa pelo menos jogar alguns minutos. Se ele volta a campo, seria interessante ver como é que o time se comporta com a volta do Pulgar, né? Ele que ficou um tempo fora ali, o time acabou se reestruturando. O Gerson foi lá para a ponta direita, enfim. Um Flamengo com mais oportunidades, com mais peças. Aquilo que dá uma boa vantagem para o time conseguir colocar os melhores jogadores em campo, né? O que vocês acham? Comentem aí. Pulgar volta ou não volta? E será importante ou não para o Flamengo? Fala daqui a pouco essa inédita dupla de zaga. Primeiro vamos lembrar os desfalques para essa partida aí. Vene Casagrande contra o Amazonas. Vamos lá, eu ainda não tenho confirmação se o Pulgar vai viajar ou não, mas ele não inicia a partida, já a gente fala o time titular do Flamengo, ele não inicia a partida. Lembrando que o Pulgar, embora esteja recuperado de um problema no tornozelo que ele teve, mas ainda não está 100%, ele não vai iniciar a partida. Quem inicia, vou até dar um spoiler, é o Alan, que vem fazendo boas exibições com a camisa do Flamengo. E Bruno Henrique também não viaja. Bruno Henrique está fazendo um tratamento especial no tornozelo dele, mas a tendência aí, ele está sendo preparado para o próximo jogo do Flamengo, que é na outra quarta-feira contra o Milionário, jogo extremamente importante pela Libertadores da América. Então, Bruno Henrique desfalque certo.
O Gabigol está à disposição, embora tenha causado polêmica aí, a gente já falou muito sobre esse assunto, mas ele está à disposição, viaja normalmente com a delegação do Flamengo. Ô, Vene, vamos segurar a escalação ou... Eu acho que a gente não devia segurar, não. Pra aquele pessoal que tá lá no outro canal. Ah, não. Vamos dar moral quem tá com a gente aí. desde o começo, pô. Vamos lá. Vocês que estão com a gente que não trocaram pro Plim. Vamos Vene lá. Casagrande, a escalação pra esse Flamengo contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Jogo amanhã. A gente já começa com uma novidade no gol. Matheus Cunha vai ser o titular desse jogo, porque a comissão técnica do Tite entende que é importante fazer esse rodízio dos goleiros. O Rossi vai ser escalado na Libertadores no Brasileiro e o Matheus Cunha vai ser utilizado na Copa do Brasil. Acho interessante. O Dorival fez isso. O Dorival fez isso, acho que dá ritmo de jogo. Você também mantém a confiança do atleta em alta, porque vai que o Rossi se machuca, o Matheus Cunha entra e ele tá sem ritmo de jogo. Eu acho importante fazer esse rodízio, nada contra, até porque o adversário dessa quarta-feira é um adversário bem abaixo tecnicamente, é o Amazonas. Para quem não sabe, está na 2ª divisão do futebol brasileiro. Na lateral direita, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz vai iniciar a partida no lugar do Léo Pereira, que está lesionado. Eu nem havia mencionado a ausência do Léo Pereira, está machucado, não fica à disposição, está sendo preparado para o jogo contra o Milionários. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, aí tem o Alan, tem o Gerson, De La Cruz, Cebolinha, Pedro e Arrascaeta, que a gente já conhece muito bem esse setor ofensivo do Flamengo aí. Você começa o programa dizendo de uma dupla inédita para começar essa partida contra o Amazonas, Vene Casagrande. E inédita com a camisa do Flamengo. Pois é verdade. É uma dupla que já jogou bastante bem no Red Bull Bragantino, né? O Fabrício Bruno e o Léo eram essa dupla lá no Red Bull. Se conhecem bem, sabe como um ou outro joga. Aquele negócio de se conhecer no olhar, isso para uma dupla de zaga é muito importante e essa dupla se conhece desse jeito, né? Pois é, não vai ter nenhum problema de entrosamento. Como você bem mencionou aí, é uma dupla que jogou muito e durante um longo período nos tempos de Red Bull Bragantino. Estamos falando de 2 bons jogadores. Fabrício Bruno, inclusive, tem uma passagem recente pela Seleção Brasileira. O Léo Ortiz também já passou pela Seleção Brasileira, convocado pelo próprio Tite, que hoje é o atual comandante dele no Flamengo. Eu acho que o Tite está certo. Embora ele tenha colocado o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira quando o Léo Pereira se lesionou no último confronto, mas eu acho que tem que dar rodagem também ao Léo Ortiz, porque ele foi contratado para jogar. E ele, na minha opinião, o Tite poderia até estar utilizando mais o Léo Ortiz. E tá certo, tem a possibilidade, sem Léo Pereira, inicia com o Léo Ortiz, embora não seja o lado que o Tite quer utilizar o Léo Ortiz, porque ele já demonstrou que quer utilizar o Léo Ortiz pelo lado direito, o lado que o Fabrício Bruno atua, mas tem ali a possibilidade de atuar pelo lado esquerdo, para mim nenhum problema. Léo Ortiz já mostrou que tem qualidade, independentemente dos lados. E segura todo mundo aí, porque é uma dupla que tem tudo para acontecer, assim, de ser uma dupla, se tiver oportunidade dos dois jogarem juntos, a ser abatida, sabia, Vene? Não sei se você tem essa opinião. É bom o Léo Pereira não demorar muito para voltar, porque a gente sabe que essa briga pela titularidade na zaga, ela vai existir. O Léo Ortiz, ele veio para brigar pela titularidade e há quem diga que ele veio para ser titular. Na minha opinião, eu acho que é meritocracia. Léo Pereira e Fabrício Bruno vinham jogando muito bem, desde a temporada passada, inclusive. Eu não vejo por que você, de cara, sacar um e colocar o Léo Ortiz, que foi contratado a peso de ouro, um valor milionário. A gente sabe muito bem disso. Mas eu sou a favor sempre da meritocracia. É o quê? Dá tempo para essa dupla jogar junto. Claro, não, dá tempo, assim, mas não tem jeito, é questão de meritocracia. Eu sou a favor sempre disso. Se Léo Pereira eventualmente cair de rendimento, tem o Léo Ortiz. Se o Fabrício Bruno eventualmente cair de rendimento, tem o Léo Ortiz. O que eu sei ninguém quer perder titularidade. Eles sabem que tem o Léo Ortiz na sombra deles. O que eles vão fazer? Jogar muita bola, porque eles não querem perder titularidade. E quem ganha com isso é o Flamengo. Agora, o assunto é Gabigol, Vene Casagrande, em relação a essa partida, ele vai para a partida normal. Relacionado normal. A punição dele foi uma questão salarial, um percentual no salário, isso. E tá tudo certo. E também perder a camisa 10. Isso aí, para mim, foi a maior punição. Exatamente. Mas assim, esportivamente, dentro de competições, ele não foi afastado, nada disso, o Gabigol está à disposição. E clinicamente e fisicamente, ele também está bem. Como que você acha que vai ser a realidade, Vene Casagrande, do Gabigol a partir do episódio da camisa do Corinthians? Clinicamente, fisicamente, ele está bem. Mas tecnicamente ele está muito mal. Se antes, na minha opinião,
o Tite o utilizava por conta da pressão da torcida, agora eu acho que a torcida não vai colocar tanta pressão assim para ele ser utilizado, então eu vejo o Gabigol sendo menos utilizado pelo técnico Tite. Por exemplo, se o Pedro, de fato, é porque o Pedro também não está 100% por conta de dores musculares. Se durante o jogo ele precisar ser substituído, aí o Gabigol vai entrar, porque o Carlinhos não está à disposição, já atuou pelo Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, então ele não pode entrar em campo. Mas eu não vejo a torcida colocando pressão e eu acho até que o Tite vai utilizar bem menos o Gabigol, porque a gente sabe como o Tite é pragmático. Vocês acham que o Tite gostou de ver aquela imagem? Não o fato de ter botado a camisa, vamos lá, esquece a camisa, mas o fato de um jogador que está muito abaixo tecnicamente e fisicamente dos demais jogadores, sem ritmo de jogo, e mesmo sendo uma folga, está envolvido numa festa com muita bebida, inclusive o pessoal estava com sede naquele dia, né? Porque ele falou que era pouca gente. Sabe por quê? Porque estava tendo rodízio de sal grosso. É isso. Então, assim, eu vejo o seguinte, o Tite não gostou nem um pouco disso, isso é até informação, a comissão técnica também não gostou nem um pouco. Eu acho que o Gabigol vai ser muito menos utilizado agora. Inclusive, há quem peça o afastamento dele. Eu acho que punição maior para o Gabigol... Qual será? Sabe qual vai ser? Qual? Ele ser relacionado, vai entrar no bonde do aquece, mas não entra no jogo, e depois do jogo vai ter que ficar dando piquezinho, porque a gente sabe que os jogadores que não atuam, após a partida, ficam dando piquezinho. Aquilo ali vai mexer demais com o Gabigol, a gente sabe disso. Naquele piquezinho, Veneca... Meus amigos, o Gabriel vai ter que suar um dobrado aí pra tentar recuperar pelo menos metade daquele respeito, daquela moral que ele tinha com a torcida do Flamengo, com os jogadores, com a comissão, com todos, enfim. A gente sabe que a situação do Gabriel ela não é nada boa, já era ruim antes de vazar ali a foto dele com a camisa do Corinthians. Quando vazou a foto, aí que foi uma bomba de vez mesmo. O Tite deve ter ficado extremamente feliz da vida, porque ele já não queria relacionar o Gabriel, já não vinha colocando o Gabigol em muitos jogos, e aí agora ele tem um motivo muito grande, que o Gabigol tá fora de forma, não tá bem fisicamente, tá fora de ritmo, não tá legal o Gabriel. Você vê ele entrando, cara, é um peso morto, infelizmente, é difícil falar isso do Gabriel que é um ídolo, mas é o que é. Hoje essa é a realidade, tem esse jogo contra o Amazonas, um jogo bem importante, lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0, pode até empatar que classifica, se perder por um gol, a decisão será resolvida nos pênaltis, né? O Flamengo tem que ir lá em Manaus, tem que ganhar do Amazonas, tem que ganhar tranquilamente, já que vai com alguns desfalques ali, mas no geral os titulares vão a campo e é isso que a gente quer ver, uma vitória tranquila do Flamengo. O Flamengo não merece sofrer, não merece fazer com que o torcedor sofra ainda mais, né, nessa temporada que vem sendo de altos e baixos. É isso que esperamos desse time do Flamengo. Quero saber de vocês, gostaram da nova dupla, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, né? Uma nova dupla, entre aspas, já jogaram junto, como já foi bem dito aí pelo Veneno no programa. O Gabigol deve voltar, ele voltou até com visual novo, hoje mudou ali para tentar criar uma nova imagem, talvez para tentar espantar um pouco o olhar para aquelas críticas e tentar focar no visual dele. O Gabriel tem dessas, vive mudando o visual para tentar um pouco tirar o foco de certos assuntos. A qualquer momento voltaremos com mais notícias sobre o Mengão. Até a próxima, valeu!